Salve galera, aqui é o Eduardo do canal Pai Sol, rede de apoio ao pais solteiros. Eu estou aqui novamente com o Fabiano, ele é advogado do escritório AMK Advogados, situado aqui na Vila Olímpia, tá? Nós já fizemos o primeiro vídeo, onde abordamos aí 10 perguntas e mais uma pergunta surpresa. Bônus. Vamos ver se eu arranco mais uma da cartola aqui, né? Sobre calça curta aqui, vai ver. O primeiro vídeo foi sobre guarda dos filhos. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos vídeos relacionados para que você possa acompanhar também. E esse vai abordar um pouco mais o tema sobre o processo de separação do casal e algumas coisas também ainda sobre guarda, certo? Ao final do vídeo eu vou colocar também o contato aqui do Fabiano, do escritório dele, para quem tiver interessado ou necessidade de uma consultoria jurídica nesse sentido, poder acionar caso interesse. Então, vamos lá? Vamos lá. Quer falar mais um pouquinho novamente sobre você, o escritório? Vamos lá, né? Como é um segundo vídeo, pode ser que as pessoas não tenham visto, né? Meu nome é Fabiano, sou advogado, primo do Eduardo, e eu sou sócio aqui do escritório AMK Advogados, e das áreas nossas de atuação é o direito de família, e recebi esse convite tão especial para gravar esses vídeos de perguntas e respostas aqui. Estou tentando colaborar com um pouquinho que a gente sabe aqui com as dúvidas que podem ser de todos vocês que estão assistindo. Pouquinho, sabe? Né? Só um pouco. Vamos lá. O tópico de hoje é sobre processos de separação e guarda. Então a primeira pergunta é: ao se separar, o casal já deve definir na justiça como ficará a guarda dos filhos? Bom, vamos lá. O ideal é que o Estado intervenha cada vez menos na vida das pessoas, né? Se o casal tiver um acordo, ele não necessariamente precisa levar isso ao judiciário. Se eles convivem bem, tem uma harmonia entre as decisões, isso não necessariamente tem que ser levado ao judiciário, porque eles estão vivendo bem, aquilo está sendo tranquilo para os pais e para os filhos, né? A questão geralmente só é levada ao judiciário quando há o litígio, há o atrito, né? Há o conflito de interesse. Um quer uma coisa, outro quer a outra. E aí o judiciário vem e faz a sua intervenção, que é por meio de uma sentença, uma decisão judicial. Há, obviamente, casos em que, mesmo havendo o acordo entre o casal, eles levam essa questão para a justiça para que seja homologado. O que isso garante para as partes? Que aquilo é uma decisão judicial e tem que ser cumprida. Por quê? Caso haja em algum determinado momento desse casal algum desentendimento, que pode não ter ocorrido no momento da separação, que é raro, porque geralmente é nesse momento que os atritos acontecem, mas no futuro, por exemplo, esse casal, uma das partes começa a ter um novo relacionamento e deixar a outra parte um pouco incomodada e começar a não cumprir aquilo que estava sendo feito verbalmente. Então essa é uma garantia para as pessoas, né, para o casal no caso, de que aquele acordo vai ser sempre cumprido, ou seja, que tem uma homologação judicial e passa a valer como uma sentença, que é esse o efeito quando o juiz homologa um acordo dos pais. Certo. Não é obrigatório, mas é indicado. É indicado porque a gente nunca sabe se aquele momento que os dois estão se entendendo vai prevalecer para o resto do relacionamento, que é eterno, né? Não tem jeito, porque o relacionamento do casal deixou de existir, mas o dos pais, eles vão continuar sempre tendo que conversar e se entender. É um vínculo que não perde jamais. Então, não tem outra óbvio, se entendem e isso perdura no tempo, é o melhor dos mundos. Mas se tiver que ter um momento de exigir alguma coisa, você vai necessariamente precisar de uma homologação, uma decisão judicial. Certo. Então vamos para a segunda pergunta. É aconselhável legalizar tudo com a separação, guarda, pensão, etc., ou pode-se fazer acordos amigáveis sem intervenção judicial? Bom, vamos lá. Quando a gente nosso assunto aqui, que a gente está falando, são dos pais e filhos, né? Então, obviamente, a gente está focando para um processo que tenha sempre crianças envolvidas. Tá? Desculpa. A questão de partilha, separação, essas questões todas que envolvam crianças, elas necessariamente têm que passar pelo judiciário. Quando não existem menores ou crianças ou pessoas incapazes, o casal pode fazer o divórcio e a partilha dos bens em cartório. Não tem nenhum impedimento, isso pode ser extrajudicial.
Mas o cartório já oficializa tudo e serve aquilo como instrumento para a divisão dos bens, o que for. Né? Mas quando há criança, necessariamente tem que passar pelo Poder Judiciário. A lei não dá outra possibilidade. Tem que ser a via judicial. E como a gente comentou na questão anterior, principalmente na questão da guarda e pensão alimentícia, é ideal que realmente seja esse acordo homologado na justiça para que tenha uma certa segurança, né, de cumprimento dela no tempo. Até porque tem muito problema que muitos pais não pagam pensão, exatamente, relutam para pagar. E pensão ela só é devida a partir que há a fixação. Se não há um processo que fixa essa pensão, ela não é devida judicialmente. Né? Ela, por mais que o pai preste aquela pensão de alimentos de uma maneira espontânea, se não tem uma decisão judicial, você não pode cobrar o que ficou para trás se ele para de pagar. Certo. Isso é importante. Ficar resguardado também nesse sentido, ter uma decisão judicial para que se possa ser executado. Ok, isso é importante porque, né, é para saber que não dá para cobrar retroativo se não estava devidamente legalizado. Evidentemente, a obrigação imposta judicialmente, ele não tem como pagar retroativo. Vamos lá, terceira pergunta é: como fica a divisão de bens do casal que está se separando? Tudo, incluindo imóveis, carros, mobília, eletrodoméstico e até mesmo bichinhos de estimação. Bom, Eduardo, a questão da separação, né, do divórcio, se traz consigo a questão da partilha de bens. A partilha de bens tem muito mais a ver com o regime de bens que foi adotado no Brasil. A regra é de comunhão parcial. Comunhão parcial nada mais é daquela que você, quando casa, os seus bens anteriores prevalecem, continuam com você, e o que você conquistou e comprou durante o casamento é dividido no caso da separação e do divórcio. O ideal é que tudo seja partilhado. Né? Aquilo que é bem comum, tem a lei traz algumas exceções, como objetos de profissão. Caso você seja fotógrafo, tenha uma máquina fotográfica, o seu computador, para edição, essas coisas não entram na partilha, são bens pessoais, profissionais do casal, de cada um deles. Agora o resto, né, é ideal que seja feita uma avaliação desse acervo que ficou, casa, móveis, tem casal que divide até os talheres também, né? Já ouvi falar. Tá. E hoje, que já não é tão novidade assim, a guarda dos bichinhos, né? Processo judiciário discutindo guarda de animais já é aceito no nosso Poder Judiciário, porque a sociedade, de fato, realmente hoje encara esses animais como se fossem filhos. Então a disputa é judicializada, embora eles sejam, na lei, apenas como bens móveis, ou semoventes, no caso. Tá certo. Tá vendo? Para você que critica quem fala Feliz Dia dos Pais ou Feliz Dia das Mães e só tem um bichinho, fica a dica aí. Hein? Já virou família já. Já é considerado por lei como parte da família. Beleza. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Em que ocasião ou situação o pai pode solicitar a guarda dos filhos? O pai, né, no caso, porque geralmente, como a gente falou no outro vídeo, geralmente é a mãe que fica. Mas se o pai quiser, em que situação que ele pode solicitar essa guarda? Bom, sempre levando em consideração a necessidade da criança. Ele não vai retirar a guarda da mãe simplesmente porque ele quer. Tem que ser comprovadamente uma situação que a criança precisa dessa alteração de guarda. Ela está passando por alguma necessidade, o que a mãe pode oferecer hoje não é o suficiente para aquela criança, e o que o pai, naquele momento, pode oferecer é a melhor condição para aquela criança. Né? Mas, como eu disse no outro bloco, é feito um estudo social, né, uma equipe multidisciplinar que auxilia o juiz, e o juiz, obviamente, vai tomar a decisão com base nesses estudos, qual que é a melhor situação para a criança. Nunca é levado em consideração o interesse do pai e da mãe individualmente, mas sim o interesse da criança. Sempre o que for melhor para ela. Então, se o pai quiser pegar a guarda só por querer, só por fazer algum tipo de vingança, algum tipo de pressão. Ou mesmo que ele queira realmente. Agora, se realmente ele quiser, for uma vontade dele, que é natural, e ele tiver condições, ele pode brigar por ela, obviamente. Mas aí, para retirar, para acontecer essa troca de guarda, é realmente uma situação muito atípica. Né? Porque realmente a mãe, no caso, não está exercendo bem a sua função de guardiã.
Perfeito. Então vamos aqui para a quinta pergunta. Quanto tempo costuma demorar o processo de decisão de guarda? Essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta muito difícil. Todo cliente faz essa pergunta e toda a resposta que eu digo eu falo, eu não sei. Porque processo judicial, infelizmente, ainda mais aqui em São Paulo, onde tem a maior concentração de processos do Brasil inteiro, depende muito da estrutura do judiciário para esse processo andar. E a gente sabe que não tem estrutura. O que acontece nesses casos de guarda é que sempre há uma decisão liminar. A decisão liminar é rápido, em menos de uma semana, chutando muito, assim, casos muito raros, um mês, você tem uma decisão, mas como o nome diz, ela é liminar, ou seja, ela é no começo do processo. Ela é preliminar, não quer dizer que aquela decisão ela vai prevalecer no final do processo. É uma decisão de urgência, o juiz decide naquele momento com quem vai ficar a criança até o final do processo. Entendi. Mas o processo em si pode se arrastar embora a questão de guarda tenha também um processo por rito mais rápido que o comum, mas mesmo assim a gente se depara com varas que não têm o menor tipo de estrutura, processos números que não param de crescer, e infelizmente o processo é uma fila, e você está dentro de uma vara de família, que estão todos os casos urgentes e questões importantes de menores envolvidos, então você está dentro de uma ordem também numérica, infelizmente. Mas o processo pode demorar de 1 a 2 anos em primeira instância e conclusão dele em segunda instância até 5 anos. Até 5 anos? Até 5 anos. Sexta pergunta. Quais são os custos médios de um processo desses? Vamos lá. A gente tem os custos que são devidos ao processo em si, que são custos judiciais. Cada processo ele tem um valor de causa, que é o nome técnico que se dá isso. No caso de pensão, o valor da causa é 12 vezes o valor da pensão. Então, você suportando ou pedindo uma pensão de R$1.000, então seria um valor da causa de R$12.000. Então, logo de início, a pessoa tem que pagar 1% sobre esse valor da causa para entrar com essa ação, fora custas para expedir mandado de citação e outras custas pequenas, mas a de maior valor é essa de 1% do valor da causa. Óbvio, tem um valor mínimo, tem um valor máximo, mas não cabe aqui agora de ficar falando sobre isso, mas geralmente é isso. Fora os honorários do advogado também, se a pessoa não for assistida pela Defensoria Pública. Tá. Nessa parte de Defensoria Pública, tá complicado. Eu fui procurar uma Defensoria Pública para conseguir vaga para minha filha na escola esse ano, e Defensoria Pública, gente, que deveria ser uma coisa urgente. Eu precisava colocar minha filha na escola, eu só conseguiria marcar uma consulta com um advogado na Defensoria Pública para, 2 meses e meio. Como eu disse, assim, a estrutura do funcionalismo, do público no modo geral, seja municipal, estadual, federal, é insuficiente, todo mundo sabe disso. Infelizmente, o número de defensores, números de juízes, de serventuários da justiça, são reduzidos. E muito aquém daquilo que a gente necessitaria. E existem outros filtros na Defensoria Pública, que é a questão da renda familiar. Cada região tem o seu critério, mas em regra em São Paulo costuma ser 2 salários mínimos, às vezes 3 salários mínimos, para uma entidade familiar. Sua entidade familiar não é só você, pode ser quem mora com você. Então, atingir 3 salários mínimos uma entidade familiar em São Paulo não é tão difícil. Se você tem 4, 5 pessoas trabalhando, cada uma ganha um salário mínimo, já passou. E não necessariamente porque quem ganha isso consegue contratar um advogado, mas também não consegue acesso à Defensoria Pública. Então, realmente é muito difícil. Muito difícil que a pessoa não consegue acesso à Defensoria e também não consegue, muitas vezes, pagar os honorários do advogado particular. Como deve proceder quem não tem condições de pagar um advogado particular para solicitar a guarda? Isso meio que já foi respondido, teria que procurar a Defensoria Pública, mas desde que não ultrapasse esse limite de renda familiar. Em São Paulo costuma ser 3 salários mínimos, mas não é uma regra. Eu falei, costuma ser, dependendo da região, por exemplo. Na região periférica, obviamente, esse valor pode diminuir, e numa região um pouco de classe melhor, classe média, esse valor com certeza pode aumentar. Isso depende muito, mas geralmente num estado é um valor uniformizado, mas não é um valor médio.
quais são as situações mais emergenciais, as que são resolvidas com prioridade pela justiça no caso de guarda dos filhos? Bom, geralmente quem entra com o processo de guarda é quem já está na guarda de fato, né? Há uma separação, o casal, por uma questão ou outra, decidiu que ficar com o pai ou com a mãe, e geralmente é essa pessoa que procura o judiciário para formalizar essa questão de guarda, né? Quem está com a guarda de fato. Se houver, aceita a possibilidade, como eu disse, da outra parte, né, também, que reivindicar essa guarda, e também vai procurar o judiciário, e aí, como eu disse na outra pergunta também, geralmente o juiz vai dar a guarda provisória para quem já exerce a guarda de fato. Se ficou com a mãe, vai ficar com a mãe. Se ficou com o pai, muito provavelmente vai ficar com o pai até a decisão final do processo. E no decorrer do processo, as partes vão poder produzir as provas e indicar quem tem melhor condição de ficar com os filhos. Certo. Beleza. Então vamos para a pergunta 9. Os filhos podem escolher com quem ficar após a separação do casal? Podem. Eles opinam desde que eles tenham idade e com capacidade para compreender o ato que eles estão realizando. Geralmente isso acontece com crianças com mais de 10 anos de idade. Mas eles também são ouvidos por meio da assistente social e da assistente psicológica do caso, né? Há uma equipe multidisciplinar que vai cuidar desse caso, vai fazer uma análise da criança, vai fazer consultas com os pais, analisar os pais e as crianças, e por meio desses testes e perguntas, a criança, desde pequena, ela também já consegue externar qual a vontade que ela tem, mas óbvio que se leva em conta muito mais de acordo com a idade que essa criança tem. Acima de 10 anos a lei não fixa um critério de idade, né? A psicologia que sim tem um critério mais ou menos que de 10 anos para cima, mas depende muito da maturidade da criança. Crianças hoje em dia com 7, 8 anos têm maturidade de criança de 12, 13, né? Outras não. Mas o estudo psicológico social é que vai levar isso a uma conclusão, sempre. Certo. E a criança está inserida nesse estudo e ela vai, obviamente, indicar qual lado ela prefere, ou dizer que são ambos, né? Geralmente é isso que eles preferem. Que você quer conviver com os pais. Os dois, né? Tá certo. Legal. E a última pergunta aqui é a seguinte: muitos pais continuam no matrimônio apenas por medo de perder os filhos. O pai que realmente deseja a separação e garantir que os filhos possam continuar a ter contato com eles, ou mesmo requerer a guarda, deve ser encorajado a fazer o quê? No caso, o pai ou a mãe, né? Um acordo amigável com o cônjuge ou procurar um advogado? O acordo amigável sempre é o melhor caminho. Não tem solução no judicial que seja bom para os dois lados perfeitamente, né? Sempre que tem que ter uma intervenção de terceiro, no caso o Estado, representado pelo juiz, não vai ficar bom para uma das partes, né? Cada um tem uma pretensão, a outra tem a dela, e o juiz vai lá e vai decidir, né? Pode ser que fique boa para os dois? Pode ser que não fique. Então, sempre o ideal é que as partes se entendam e não precise levar isso ao judiciário, né? A gente não vive, quem não se separa, continua casado, não continua decidindo as questões da família, não precisa de intervenção alguma do Estado, porque quando separa precisa, porque tem conflito. Se não tivesse conflito, não haveria necessidade, né? Então, o ideal é que não se procure, o ideal é que o judiciário, o ideal é que chegue a um entendimento. Se não houver, não tem como. Agora, a questão do encorajamento, se a pessoa deve ou não deve, é uma questão muito pessoal. Eu acho difícil hoje em dia casais que têm esse tipo de problema, não vou me separar por causa do medo de perder meus filhos. Acontece, realmente acontece, mas hoje em dia a mulher tem muito mais voz ativa, poucas delas têm medo de tomar alguma decisão nesse sentido. Posso estar falando do meu ponto de vista do que eu enxergo da mulher na sociedade, mas pode ser que realmente em alguns determinados pontos do nosso país, ou mesmo aqui do nosso São Paulo, né, existam mulheres que têm sofrem essa pressão, ou mesmo os pais, né? Mas eu acho difícil hoje em dia um casamento perdurar por causa desse medo de perder a guarda ou não conviver com os filhos. E só, já te interrompendo antes de você me interromper, levando em consideração que sempre, mais uma vez, né, é o interesse da criança que está em jogo.
Não é o pai que tem direito a ficar perto dos filhos, é o filho que tem direito a ter a companhia dos pais. Então, realmente, no começo desse processo, pode ser que a pessoa venha enfrentar esse tipo de dificuldade de convivência com os filhos. Não é incomum que isso aconteça, né? Mas se ficar numa relação por causa disso, eu acho que vai gerar muito mais confusão, talvez traumas para essa criança, se essa relação for uma relação conturbada entre os pais que acabam brigando na frente dos filhos. Eu acho que uma separação, por mais traumática que ela seja, é a melhor solução do que a convivência por longa data num ambiente familiar que não tem a menor condição. Sim, a médio e longo prazo é melhor prazo para todo mundo, na verdade, né? Exato. E para quem não assistiu o primeiro vídeo, o Fabiano já falou que por questões culturais as mães ainda têm essa preferência de ficar com os filhos, mas perante a justiça isso já não está mais sendo tão imposto como era antigamente, certo? Então, os pais que realmente queiram se separar por N motivos, no caso da paternidade, já pode ficar um pouco mais tranquilo, que tem chances mais equilibradas, né? Desde que seja sempre o melhor para o filho, como ele já explicou, de conseguir a guarda. Tá bom? Isso aí. Beleza, Fabiano. Já acabamos mais uma? Já acabamos, mais uma. Maravilha, então. Valeu. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, partilha aí para quem você acha interessante, acha que possa interessar, aliás, e dá uma força aí pro canal se inscrevendo e dando um joinha aí no vídeo para que a gente possa produzir mais conteúdo desse para você, tá bom? Eu vou deixar nos comentários os contatos aqui do Fabiano e da AMK Advogados, para caso você precise ou conheça alguém que precise, fica aí a indicação da gente. Vontade. Valeu. Valeu, até mais.